Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. E realmente, né, Paulo, não dá para fugir desse assunto que é a vacinação que começou na última quarta-feira em todo o país, em algumas cidades um show acontecendo, né, desfocando até a questão da saúde, mas enfim, o importante é que a vacina chegou, está aí, está à disposição da população, primeiramente os profissionais da linha de frente, mas a intenção é que toda a população brasileira seja vacinada. Isso, Moacir, apesar, né, da espetacularização, né, dessa chegada das primeiras doses da vacina feita por políticos e pelos nossos representantes públicos aí, o tema da vacina é um tema muito importante que a gente deve estar ligado a ele, conhecer, se aprofundar, buscar informações que são verdadeiras, né, afastar qualquer tipo de informação que deturpe o caráter das vacinas. Por isso que a gente trouxe aqui para essa conversa nesse sábado hoje o doutor em farmacologia Francisney Nascimento, professor da Unila. Francisney, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado aí por aceitar o nosso convite nessa reabertura aí do programa na temporada 2021. Bom dia Paulo, bom dia Moacir, Gabriela. Sucesso, me desejo a Gabriela começando agora, ao Alexandre, sucesso e vida longa ao Marco Zero, que inicia na quarta temporada, né? Que, como o Paulo falou, vai ser top essa quarta temporada. É um prazer estar aqui mais uma vez e estamos aqui para ajudar e trazer informações sobre as vacinas, sobre vacinação, sobre suas implicações. Então, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Francisney, vamos começar com o mais importante, o fundamental, que também não deixa de ser o mais básico. Como que as vacinas funcionam? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Na verdade, falar um pouquinho da primeira vacina foi desenvolvida na Inglaterra, ainda no século XVIII, final do século XVIII. E a vacina tem a ideia, pelo médico chamado Jenner, de você colocar no paciente um pouquinho daquela infecção, um pouquinho daquele vírus, daquela bactéria, uma quantidade pequena, para induzir o nosso próprio corpo a produzir células e anticorpos, que também são proteínas, que vão nos defender daquela doença. Então, quando eu falo de uma vacina para gripe, eu tenho um pedacinho do vírus, ou vírus morto, vou chamar de vírus inativado, que eu injeto na pessoa, e esse mesmo o vírus morto, que não pode se reproduzir, que não pode causar gripe em mim, é capaz de induzir a minha produção de anticorpos, é capaz de estimular o meu organismo a se proteger contra isso. Então, a vacina da Covid funciona mais ou menos assim, do coronavírus, né? E aí existem dois tipos principais de vacina, que eu inclusive posso comentar um pouquinho, e vou falar da Oxford, AstraZeneca, que está chegando no Brasil, e da Coronavac, do Butantan, né, que foi desenvolvida em parceria Brasil e China. A vacina da Oxford é uma vacina mais moderna, baseada em RNA mensageiro. Né? Então ela pega um ácido nucleico, uma substância do vírus, e ela é pegada essa parte desse RNA mensageiro do spike, daquele espetinho do coronavírus, né? Que o coronavírus tem aqueles espetinhos, por isso que dá o nome, né? Aquela coroa do coronavírus. Então, um pedacinho disso, você, em laboratório, produz uma sequência de proteínas que são parecidas com aquele espetinho do vírus. E aí você consegue mimetizar essa parte do vírus. E aí, uma vez você consegue imitar essa parte do vírus, você coloca em uma solução e faz a vacina, e aí faz a injeção. Então, quando nós vamos receber a vacina, por exemplo, da Oxford, eu estou recebendo uma sequência de proteínas que é praticamente igual ao espetinho do coronavírus. E aí uma célula saudável minha, vai produzir ainda mais dessa sequência, dessas proteínas, ou desses espetinhos, digamos assim, e depois disso, o meu corpo vai reagir a isso, produzindo anticorpos e outras células também, para se proteger disso. Uma vez que eu me infecto com o vírus, eu já tenho os anticorpos que foram produzidos em virtude desses spikes, né, dessas proteínas dessa coroa, e os meus anticorpos reconhecem, porque já foram expostos a algo muito parecido, reconhecem o coronavírus e respondem isso e me protegem. Então, essa é uma tecnologia nova, né? Então, é mais barato de ser feita, se faz em laboratório, mas tem as vantagens, que tem uma resposta mais rápida, aparentemente uma eficácia maior, mas pode falar um pouquinho disso depois, mas também tem desvantagem, que é o seu armazenamento, né? Eu preciso transportar isso em menos 20 graus ou até em menos 70 graus, no caso de uma outra dessa da Pfizer. Então, tem esse problema de logística também que tem que ser levado em consideração, porque em altas temperaturas esse RNA se quebra,
e aí eu perco essa vacina. Então, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, ela trabalha como se fosse um pedacinho daqueles espetinhos do coronavírus, que nos injetam e a gente responde a isso. Já a vacina do Butantan é uma vacina de vírus inativado. Então, nós temos ali o vírus morto, que não consegue se produzir na gente, mas ele consegue ativar também a produção de anticorpos e células. Então, essa é uma vacina que teve aparentemente um pouco menos de eficácia, mas é uma vacina muito mais segura, em princípio, que nós já conhecemos esse tipo de vacina há 70 anos, pelo menos. Então, tem uma eficácia muito próxima, parecida, mas ela funciona de uma forma que ela coloca em você, assim como a vacina da poliomielite, a vacina da gripe, e essa do Butantan, coloca o vírus morto em você e o seu corpo reage, produz anticorpos, e quando você se infectar, já temos anticorpos também. No final, as duas vacinas vão induzir nosso corpo a produzir anticorpos e outras células para defesa, mas parte de princípios distintos. E aí um comentário interessante, né, que surgiu na Inglaterra, se falou, no Amazonas, né, se pesquisou também que há uma mutação do coronavírus. Isso pode ser perigoso para a vacina? Em princípio, não. As vacinas respondem normalmente a essa mutação. No entanto, se for uma mutação muito grande, esse espetinho, esse spike, pode mudar. E aí a vacina que tem um vírus ativado, no caso do Butantan, pode ser superior à outra. Então, por quê? Porque o vírus não vai mudar, mas algumas porções podem mudar. Então, dependendo da mutação, pode levar a reduzir até a eficácia de uma e aumentar de outra. Francisco, essas vacinas foram desenvolvidas aí em tempo recorde, né, em relação às outras que a gente já conhece e que a humanidade aí vem utilizando aí nos últimos anos, né? Eu te pergunto, basicamente essas duas que vão ser mais utilizadas no país, provavelmente essas que você citou, a de Oxford e a Coronavac, eu te pergunto, elas são seguras? Como que é a eficácia delas? Dá para tomar essas doses tranquilamente? Isso pensando numa vacinação em massa da população brasileira? Sim, é importante destacar isso, que elas são seguras, né? Então, todo medicamento, não só vacina, todo medicamento passa por uma série de testes antes, né? Para provar que são medicamentos seguros, né? Talvez os ouvintes com uma maior idade vão lembrar da talidomida, um medicamento que, né, as mulheres gestantes tomavam e as pessoas bebês nasciam às vezes com problemas de formação no braço e nas pernas. Antes disso não era necessário teste de segurança em medicamentos e vacinas. Após isso, todo medicamento está na farmácia, vacina, tem teste de segurança muito, muito rígidos, né? Então, as duas vacinas se mostraram muito, muito seguras. Não há registros de morte, por exemplo, não há registro de reações adversas graves por nenhuma das vacinas, tanto a Oxford quanto a do Butantan. Então, são medicamentos muito seguros, a população pode ter plena certeza. As maiores agências sanitárias de medicamentos do mundo aprovaram essas vacinas. Então, já tanto em testes, foram dezenas de milhares de pessoas, agora são milhões de pessoas vacinadas no mundo, e até agora ninguém apresentou efeito grave de ter que ir para o hospital. Então, são medicamentos muito seguros, a população pode ficar tranquila quanto a isso. E diante dessa pandemia aí, poucas vezes vista na história humana, qual é a importância desses imunizantes nesse momento? A importância é total, não só para a saúde, né, quanto inclusive para a economia, para a educação. Considerando que o vírus é altamente mutável, a gente já está conseguindo captar novas chamadas cepas, né, novos tipos de vírus, pequenas alterações, e essas alterações talvez podem se tornar até mais graves. É importante total a imunização coletiva, né? Que também uma outra relação importante, né, às vezes as pessoas falam, eu não vou me vacinar, eu estou me cuidando, ou eu não acredito nisso, ou se eu pegar, ok. Se a maior parte das pessoas não se vacinar, o vírus segue circulando com uma alta frequência e tem mais chance de mutações. Então, mesmo com novas mutações, as pessoas que já estão vacinadas podem se tornar novamente afetadas e a vacina não funcionar, e as pessoas que não tomaram vacina, pior ainda. Então, dependemos de uma imunização, uma vacinação coletiva muito grande, é um contrato coletivo, né? Nós vemos em sociedade, ninguém está isolado totalmente. Então, todos precisam se vacinar, até porque algumas pessoas não podem se vacinar porque tem outras enfermidades, mas o maior número de pessoas precisa se vacinar para que a gente possa reduzir ao máximo a circulação do vírus e, assim, atingirmos a imunidade coletiva e, inclusive, voltarmos para todas as nossas atividades normais. Todo mundo quer voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sair para lazer, enfim. Então, não adianta esse pequeno grupo de pessoas se vacinar, isso talvez não funcione para ninguém. Então, tem que uma grande parte da população se vacinar para poder ter uma
imunidade coletiva, a imunidade de rebanho só vai ser alcançada com vacina e não com a doença. A gente tem enquete sobre isso, os ouvintes aí já nos contactaram, a gente vai exibir já em seguida, o Moacir está colocando aqui no ponto de agulha. Mas, Francisney, você tocou na importância de que um maior número de pessoas seja vacinado, né? Eu te pergunto, você já fez as contas em quanto tempo nós vamos levar, falando do Brasil, para vacinar toda a população, considerando o que está se apresentando como vacinas importadas, o que a gente pode produzir, o que nós temos condições de produzir no país? Essa é uma preocupação, né, de todos os governos, o quanto tempo nós vamos estar imunizados, né? É uma conta básica, nós somos 210 milhões de pessoas, então precisamos, de forma geral, 420 milhões de doses, seja da Butantan, seja da Oxford. Oxford atinge uma eficácia um pouco maior com uma dose só, então talvez no primeiro momento podemos ter apenas uma dose. Mas mesmo assim, pelo menos 300 milhões de doses. Então, se o Brasil produzir 1 milhão de doses por dia, vai necessitar um ano para a gente conseguir chegar a imunizar todo mundo, né? Então, eu acho que o Brasil vai ter que, agora adquirindo os insumos, começando a produzir em solo nacional, tanto uma quanto outra, talvez a Sputnik, a russa também chegue para a produção. Eu acho que o Brasil tem que aumentar essa produção, chegar a 2, 3, 4 milhões por dia para conseguirmos, até o final do ano, vacinar todo mundo. Uma outra preocupação a vacina funciona, sim, mas ninguém sabe ainda até quando elas vão nos dar imunidade. Nenhuma delas, porque precisamos aguardar. Então, talvez essa imunidade dure 6 meses, talvez um ano, talvez para sempre. Então, talvez daqui 6 meses, um ano, todo mundo tem que novamente voltar a se vacinar. Então, a gente precisa fechar esse ciclo o mais rápido possível, em alguns meses, pelo menos até o final do ano, outubro, novembro, sempre tem que todo mundo estar vacinado para quando se começar a surgir novos casos de infecção pós-vacina, que a gente já possa começar uma segunda fase e talvez se torne uma vacina anual, semestral, não há ainda como saber. A da gripe, por exemplo, que todos os anos Isso, fazem campanha. Exato. A influenza. Exato, Moacir. É bem possível porque a da gripe também causa muitas mutações. Então, todo ano tem uma nova vacina porque o vírus mudou um pouquinho. E o coronavírus pode ir para o mesmo lado. Pequenas mutações que a gente já está vendo e talvez isso seja frequente. Por exemplo, talvez tenha que o ano que vem, 2022, ou ainda esse ano, desenvolver uma vacina mais específica para a nova mutação de Manaus, né? Ou de Londres. Então, é possível que seja uma vacinação frequente para a gente poder aumentar a eficácia da vacina. Ok, Moacir, vamos às participações? Difícil. Nós temos aqui então já, estamos perguntando no programa de hoje, né, se você vai ou não tomar a vacina. E nós já temos uma opinião contrária, uma opinião que não vai tomar a vacina. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Elisa, eu moro aqui no bairro da Vila B e em função dessa enquete de vocês sobre a vacinação, eu não vou tomar essa vacina, como nós já estamos em casa enclausurados, né? Eu e o meu marido, a gente vai continuar um pouco mais se cuidando. Para quem ficou um ano, um pouco mais, né? A gente está em casa. Vamos aguardar novas vacinas, mais estudos, uma eficácia maior, porque essa, infelizmente, não me passa confiança. Nós já temos uma idade, já tive um problema de saúde, meu marido também, e vamos tomar a vacina com respaldo mais científico, conversando com os nossos médicos, mas por enquanto essa Coronavac aí tá descartada a possibilidade, né? Tem muita coisa ainda por vir. Muito bem, essa foi a nossa ouvinte, a Elisa. E essa questão, Francisney, da desconfiança porque a vacina é chinesa. Muito se fala assim, eles inventaram o vírus para vender a vacina. Como vocês que são da área médica, da área clínica, veem essa opinião popular? Primeiramente, dar os parabéns para a senhora Elisa, né, por participar e por estar em distanciamento, isolamento, né, e a sua preocupação, né, pela idade que ela falou que tem. Mas ela pode ficar tranquila quanto à segurança da vacina, seja ela da China, seja ela do Brasil, da Inglaterra, enfim. Todas essas, mesmo as companhias, né, que têm desenvolvido isso, desenvolvem isso há muito tempo. E então, como eu falei antes, em princípio, os estudos clínicos demonstraram que, inclusive, a do Butantan é mais segura que as outras, porque
nós conhecemos há muito mais tempo como funciona isso. Sempre um medicamento, quanto mais antigo, mais seguro ele é. Mais nós conhecemos, mais nós estamos expostos a ele já e sabemos como funciona. E a vacina do Butantan é totalmente segura também. Não causou nenhum efeito grave de reação diversa. E, além disso, ela foi 100% eficaz para as pessoas que se infectaram, mas nenhuma delas teve efeitos graves e nenhuma delas foi hospitalizada ou chegou à morte. Então, ou seja, ela tem uma eficácia 100% contra efeitos graves do vírus. E depois teve uma eficácia de 78% contra efeitos leves, ou seja, as pessoas que se infectaram com o coronavírus, tiveram Covid, apenas 22% das pessoas tiveram efeitos leves. 78% não tiveram nenhum efeito, nenhum sintoma. Gabriela, e 50% das pessoas... Uma coisa interessante, essa comparação de eficácia, também não é muito justo comparar a eficácia de uma vacina com a outra. Por quê? Porque foram feitos estudos em países diferentes, do Butantan apenas no Brasil, a da Oxford no Brasil e Inglaterra. Mas a do Butantan aplicou apenas em profissionais da saúde, ou seja, pessoas que estão altamente expostas a Covid, ao coronavírus, enquanto os outros estudos aplicaram em profissionais da saúde e também outras pessoas que estão confinadas. Então, obviamente, as pessoas estão menos expostas e também pode-se levar em consideração que por isso a eficácia foi maior. Então, todas as pessoas que estavam expostas, apenas 50% também tiveram a Covid. Então, as eficácias não podem ser comparadas dessa forma, porque são populações distintas, e a eficácia da vacina que a senhora Elisa menciona, do Butantan, teve eficácia 100% de não levar ninguém à morte nem efeitos graves. Então, é um resultado também extraordinário, né? Então, é segura e eficaz, e se eu puder aconselhar a senhora Elisa, todos os outros ouvintes que estão em dúvida, podem se vacinar. Mesmo quem está confinado recebe sempre um medicamento da farmácia, recebe uma comida, um delivery, uma entrega, também pode se contaminar, inclusive por caixinhas, por qualquer materiais inanimados. Então ninguém está 100% seguro. 100% seguro com a vacina, se é possível. Melhor vacinar. Até a Gabriela comentava, né, Gabriela, que existe uma pesquisa a nível de Brasil com relação à aceitação de vacina ou não vacina? Sim, eu vi que nessa pesquisa o cálculo feito dizia que entre 4 pessoas, 3 tomariam a vacina e 4... A cada 4 pessoas, 3 tomaria, 1 não tomaria. Exatamente. Então vai ser uma longa jornada até chegar ao 100%, né, Paulinho? Inclusive, doutor, você tem alguma... Você pode explicar para os nossos ouvintes como que o processo de vacinação vai funcionar? Então, de forma geral, no momento ainda não há vacina para todo mundo, né? E aí a primeira ideia é vacinar os grupos prioritários, né? Os grupos mais expostos e também grupos que podem ter mais risco de morte se infectar. Então, nesse momento, todo o Brasil está vacinando, inclusive em Foz do Iguaçu, primeiramente os profissionais de saúde, que estão mais expostos, e que nós dependemos deles para poder atuar e tratar e cuidar dos pacientes, que são profissionais que já estão há quase um ano exaustos, trabalhando sob estresse imenso, sob risco, né? Então, de forma geral, inclusive em Foz do Iguaçu, também há essa estratificação, primeiramente profissionais de saúde, depois pessoas com mais de 75 anos, depois pessoas maiores de 60 anos, depois pessoas, mesmo que sejam jovens, com comorbidades, com outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças crônicas, entre outros. Então, eu acredito que o primeiro semestre, no Brasil todo, vão ser esses grupos que a gente vai conseguir vacinar. Profissionais de saúde, idosos e pessoas já com outras enfermidades. Nós, jovens, ou não tão jovens assim, mas entre 20 e 50 anos, 55, saudáveis, vamos ficar para o fim da fila, porque somos pessoas que possuímos mais resistência a isso. E espero que até o segundo semestre chegue a nossa vez de se vacinar. Tomara. Estamos na expectativa, né, Gabi? Sim. Temos mais participações, Moacir? Exatamente. Temos mais ouvintes que mandaram suas opiniões aqui para a nossa Manhã do Marco Zero para falar justamente dessa campanha de vacinação que começou na última quarta-feira. Agora a opinião do senhor Carlos Eduardo Vieira. Aqui é Carlos Eduardo Vieira, do bairro KLP, Foz do Iguaçu, Paraná. Sim, quando a vacina estiver disponível, irei tomá-la. E por quê, né? Porque somente através da vacina é que o nosso corpo vai adquirir a imunidade. Então, é super importante que todas as pessoas se vacinem. Não se vacinando, a probabilidade de contágio pelo Covid ou qualquer outra enfermidade é grande.
Essa é a opinião do ouvinte, então, Paulinho, o pessoal que está preocupado em tomar a vacina realmente. É isso mesmo, só a vacina vai nos tirar dessa pandemia, Francis Ney, e também gostaria que na sua resposta você reforçasse essa importância, né, do ato individual seu de se vacinar, que demonstra também uma preocupação com o outro, né, com aqueles que não podem se vacinar, que não poderão receber a vacina por especificidades, e com a coletividade, né? Exato, não, só a vacina vai nos tirar dessa enrascada que estamos, né, dessa pandemia, né? Então, exato como o senhor Carlos falou, inclusive meu vizinho, também do KLP, parabéns, senhor Carlos, é um termo de consciência individual e coletiva, como a gente já comentou antes. Existem pessoas com enfermidades crônicas que não podem se vacinar porque têm um sistema imunológico mais baixo, e a vacina sim pode fazer mal a essas pessoas. Então, nós temos que todos nós estarmos vacinados. Eu, por exemplo, tem na minha casa 5 pessoas e uma pessoa não pode se vacinar. Os outros 4 precisam estar vacinados para não passar para esse paciente, para essa pessoa, né? E assim a sociedade como um todo. Lembrando que nós não vamos atingir a imunidade coletiva e poder voltar a um possível novo normal se não tivermos uma imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, que só se atinge, aí não sabem da porcentagem, se 70% ou 80% das pessoas têm que ser vacinadas, mas todo mundo tem que, se puder, se vacinar para garantir que nós podemos reduzir a circulação do vírus. Vírus circulando em alta frequência, ou imagina que metade das pessoas não se vacinam, a chance de mutações disso é muito alta, inclusive podem voltar a infectar quem já foi vacinado. Então, não adianta, não há como escapar disso. Temos que nos vacinar todo mundo que pode para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis para reduzir a circulação desse vírus e podemos voltar de alguma forma a atividades normais. Legal. Francinei, a gente está se encaminhando para o final do programa. As informações aqui foram muito valiosas para entender um pouco mais como é que essa vacina, o quanto ela é importante para a gente superar essa pandemia e voltar à vida normal. Mas gostaria que aí na sua despedida você desse uma palavra aí para o público em geral, reforçasse isso que você vem afirmando na sua entrevista, né, como estudioso, como profissional da área que sobre a importância, né, desse ato individual de a gente buscar a vacina e procurar a vacina, fazer a imunização, né? A Gabriela citou agora uma pesquisa nacional, esses dados se repetem aqui em Foz do Iguaçu, também tem dados municipais que mostram que 1 a cada 4 iguaçuenses não pretendem tomar a vacina, né? As doses chegaram ainda a conta-gotas, como em todo o Brasil, né? Nós já tivemos os primeiros vacinados, nós temos pouco menos de 4.000 doses para Foz do Iguaçu, mas nós esperamos que esse processo seja aligeirado, né? E que a vacina chegue na quantidade necessária, né, para essa imunização em massa. Então, fica para você aí essa palavra final de conscientização aí para a população sobre a importância da vacina. Perfeito, é isso mesmo, Paulinho. A gente precisa lembrar também, talvez, agora vai apenas as pessoas que talvez não estão convencidas ainda, né? Quanto todos nós, quando crianças, nos vacinamos, né? E vacinamos nossos filhos, e todo mundo está vivo, todo mundo passou bem, ninguém teve problemas graves com vacina. Então nós temos que lembrar dos fatos, basear nossas opiniões em fatos e não, infelizmente, em muitas fake news que circulam hoje, muitos mitos e por N motivos que circulam entre nós, né? Então as vacinas são seguras, sempre foram seguras. Essas vacinas são eficazes também. Há muita gente que passou por esse estresse, as agências regulatórias são sérias, então isso não é algo simples de ser feito. Então por isso também não temos tantas vacinas, porque precisa muito investimento. Então são coisas sérias, muito estudadas, e preciso confiar e acreditar nas instituições que isso funciona, né? Então, uma outra questão também é quanto uma questão de, digamos, chamaria de empatia. Empatia e responsabilidade. Nós temos que ter empatia pelo próximo, né? Temos que viver em sociedade e sempre lembrando, nós só vamos chegar à resolução desse problema com todo mundo se vacinando. Muitas pessoas não podem vacinar, então necessita também da nossa empatia, da nossa responsabilidade como indivíduos, como cidadãos, de fato da sociedade. Então, é necessário a vacinação, é necessária a consciência, e eu faço apelo para que as pessoas busquem informações em cima de fatos, né? Que eu duvido que alguém conheça alguém que se vacinou e teve algum problema. Isso não existe, isso é mito. Então, vamos pensar e acreditar na ciência, acreditar na medicina, que nós vamos sair dessa o mais breve possível. Legal. Francis Ney, muito obrigado pela sua participação, sobre seus esclarecimentos, por dividir aqui essas informações todas conosco. A gente já estende o agradecimento a todos os estudantes, os formandos e os formados e professores da UNILA que estão aí no trabalho de linha de frente de combate à Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu, estão nos hospitais, estão em outras atividades
de telemedicina, enfim, estão aí dando a sua contribuição, e é disso que a gente espera da universidade pública mesmo. Então a gente estende os agradecimentos a todos esses membros da comunidade acadêmica da UNILA, pelo seu trabalho, pelo seu papel que vem desenvolvendo. Eu sou do tempo em que as mães, né, mostravam a carteirinha orgulhosa, cheia de anotações das vacinas feitas, então digo aí que vou me vacinar sim, e passo a bola para a condução do Moacir. Diga lá, Moacir. Exatamente, agradecer mais uma vez aí, ficar esse alerta com relação à pandemia, né, que não acabou e está longe de acabar, e tomar os cuidados, né, necessários, né, o distanciamento, a máscara, o álcool em gel, enfim. Sei que é cansativo, as pessoas não aguentam mais falar disso, mas é necessário, né? Exato. Também agradeço a vocês o espaço aqui e para mim mais o programa, sucesso na 4ª temporada, e lembrar sempre que a pandemia não acabou mesmo, como o Moacir falou, a gente precisa se cuidar mais um pouco ainda, também não a gente se cuidar um ano e vacilar um mês. Então, temos que seguir nos cuidando, que a vacina está chegando e mais um pouquinho a gente pode sair dessa, se todo mundo se vacinar principalmente. Marco Zero, onde tudo começa.